Olá pessoal, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, que hora vocês estão nos assistindo. De qualquer forma é um prazer tê-los aqui. Eu neste momento vou falar com o Danilo Pelegi. Ele é perito forense e nos cedeu o tempo dele, viajou aqui, encarou 2-3 horas de estrada, veio de São Roque, onde ele mora, para falar com a gente. Danilo, obrigado por você aceitar esse convite e estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, viu, doutor? Valeu a viagem, viu? Valeu a viagem, um lugar maravilhoso, excelente. Não sou muito fã de São Paulo, mas o ambiente compensou. Esse cantinho aqui é muito bom, né? Com certeza. Muito bom, meu amigo. Ó, pra gente começar, queria que você, você Fica à vontade. Tá bom, tão jovem aqui, eu tô acostumado a lidar com mais idosos, mas vamos lá. Queria que você me falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar aonde você chegou hoje como perito forense. Vamos lá. Maravilha. Quem que é o Danilo? Vou tentar resumir, que eu falo muito, Por favor, professor já há mais de 15 anos. Eu comecei recentemente dando aula cedo, né? No ensino médio eu já dava, alguns professores me convidavam a dar aula de reforço, eu dava aula de flauta doce, né? Comecei a estudar música com 12 anos de idade. Eu tive um grande mestre que é o José Luiz Rist, né? E eu com 16 já estava 4 anos na música, comecei a dar aula gratuitamente numa escola pública, né? A qual eu iniciei. Então sou filho de faxineira, pedreiro, né? Meu pai é pedreiro, com muito orgulho. E diante disso passamos muita dificuldade, né? E a minha mãe era engraçado que ela trabalhava numa casa em Alphaville, né? E às vezes a dona deixava a gente passar as férias lá. Eu falava, pô, é isso que eu quero. Eu não quero mais ser pobre, não. Eu quero ter uma qualidade de vida maior. E durante muitos anos, né, eu tive vários tipos de trabalho, né? Até meus 18, 19 anos aí, trabalhei bem cedo. E fui dar aula em escola pública, né, no governo do estado de São Paulo. Dava aula do quê? Dava aula de matemática, ciências, química e física. Mas minha especialidade é química, né? Química. Era bom isso aí, hein? Bom, passei no vestibular. Muito bom. Tá. E diante disso, comecei a dar aula na escola pública, eu fui convidado a me retirar. Eu até falei, nossa, será que foi o quê? Alguma coisa de errado que eu fiz? Eu falei, não, o governo, ele tem uma famosa duzentena, que hoje acho que não existe mais. Então você vai ser dispensado por 200 dias e você depois volta. Não, mas espera aí, 200 dias... Duzentena. Né? Mas 200 dias assalariado ou não? Não, sem salário nenhum. Falei, já pô, você vira aí. Legal, né? Então eu já me formando na faculdade, estava já no último ano, porque no estado é assim, né? Você perdeu o RG, você já pode dar aula, né? Se tiver cadastrado numa faculdade, você já pode dar aula. Uma coisa que eu acho inadmissível, mas tudo bem. Eu não sabia disso também. Qualquer um tá na faculdade lá, primeiro semestre, já pode dar aula. Então, já é a questão do nível de ensino que nós temos no Brasil, né? Principalmente em São Paulo. E diante disso eu não conseguia na minha área de químico, né, porque eu não tinha meu CRQ ainda, né, regulamentado, porque eu não tinha ainda meu diploma. Quer dizer, a sua formação era em química? Em química. Estava fazendo faculdade em química? Isso mesmo, estava já no último ano. E diante disso falei, minha esposa grávida, né, eu tinha 23 anos de idade, aproximadamente 23 anos. Começou cedo, hein? Sim, comecei cedo. Tá com que idade a filhota? Filho? Já está com 11 anos, vai fazer 12 anos agora. 12 anos, já vai Parabéns. fazer. Obrigado. E diante disso falei, agora tem que trabalhar, né? Não dá para ser sustentado, né? Graças a Deus nunca fui, desde de adolescente já não era mais sustentado pelo pai e mãe. Então eu tive que trabalhar de vigilante. Então não tinha outra opção. Falei, o que apareceu eu vou pegar. E eu peguei um trabalho de vigilante. E depois aí teve a guarda de Alphaville, que é a área, né? Que hoje eu sei que é uma das maiores empresas de segurança da América Latina. E ali eu caí de gaiato, porque só entrava policial, guarda municipal, porque era uma segurança ostensiva, né? No bairro de Alphaville, que é maior do que uma cidade. Vários residenciais lá. Vários residenciais, né? Não lembro agora quantos que são no total, mas uns 18. Só que a gente trabalha em via pública lá, né? E nem certificado de vigilante eu tinha. Aí fui fazer o curso de vigilante, tudo. E ali dentro eu acabei fazendo alguns trabalhos para a delegacia, segundo DP de Alphaville, levantamento de estatísticas, né? E ali eu comecei a conhecer o trabalho policial. Você era um freelancer, você te contratava lá, você ganhava um extra para fazer esse trabalho? Não ganhava extra. Já estava no pacote do emprego? Estava no pacote já, que era um salário de menos de R$2.000, acho que era R$1.700 por mês. Mas para mim sustentar a família já ajudava, né? Ajudava.
E ali eu conheci pelo Dr. Alexandre Miguel Palermo. Ele falou, cara, peraí, você é químico, né? Uma vez a gente comentando sobre uma cena lá, falei, pô, mas pode ter espalhamento de sangue, isso e aquilo, digitais. Não, mas como que você sabe disso? Você fez curso aonde? Eu falei, não, nunca fiz curso de perícia. E diante disso ele falou, você tem características, né, para atuar na área pericial, só que não se prendem com concurso público. Existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais, que é a perícia judicial. Isso estamos em que ano? 2012. 2012. Tá, 12 anos. 12 anos. E diante disso eu comecei a estudar. Não tinha uma instituição, né, renomada no Brasil para administrar curso de perícia. Você não tinha uma formação? Não tinha uma formação. E quando eu fui ler a minha carteira do CRQ, né, aí eu posteriormente que eu voltei para dar aula, né, passou as duzentenas, eu mantinha meu trabalho como agente vigilante, lá, como vigilante, segurança, e dava aula à noite para complementar a renda, para conseguir ganhar ali meus 3 mil reais, 4 mil reais no máximo. E ali eu comecei a estudar cada dia mais. Passei no concurso público da ETEC, do Centro Paula Souza, né, que é um concurso bem concorrido, que é a escola técnica, né? Hoje, para mim, eu sei que é uma das melhores escolas técnicas do Brasil. E eu entrei com 24 anos, né, no concurso público, deixei todo o departamento lá de segurança, delegacia, e o primeiro projeto que eu fiz na escola foi ETEC Forense. Fundei o projeto, né, ETEC Forense, que é cada sala fazia uma reprodução simulada de um crime. Nós estudávamos durante um ano inteiro. Isso no ensino médio? Ensino médio técnico, né? Era médio técnico em administração. Aí eu dei aula também no técnico em química. Eu comecei a trazer, né, essa área da perícia. Você criou essa matéria? Criei um projeto, né? Um projeto multidisciplinar. Isso em 2012 ainda? Não, 2014 já. 2014. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Você tinha feito a sua formação por conta própria, estudado por conta própria? Por conta própria. Porque não tinha realmente... Não tinha um curso disso? Não tinha. Né, tudo que eu ia, falando, não. Eu entrava numa instituição e falava, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já aprendi, já sei. A outra ia para uma outra instituição mais fraca ainda. Falei, caramba, não tinha realmente que eu conhecia uma instituição que poderia me formar como perito. E aí eu lendo a minha carteira de químico, aí tem as atribuições, né, o que eu posso fazer, direção, manutenção, supervisão. A terceira atribuição do químico é perícia. Olha lá. Eu não sabia, na verdade quase ninguém sabe disso. Né? Na verdade, estou sabendo agora também. No estado de São Paulo, no estado inteiro, não é cidade, o estado de São Paulo existem apenas 7 químicos forenses junto comigo, cadastrados no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Então eu falei, vou me cadastrar, vou ir atrás disso. E aí eu comecei a falar, não tenho nem formação de perícia e eu vou ter que fazer perícia. E eu comecei realmente a atuar na área da perícia mesmo sem ter uma formação específica em perícia, entendendo todo o contexto. Como é que foi seu primeiro trabalho, então? Vamos lá. Meu primeiro trabalho... Estamos em 2014 ainda ou já... Não, aí já 2014 eu já comecei, por incrível que pareça, já a atuar em consultorias. Eu fazia consultoria... Relacionado a isso? Relacionado à perícia. Tá. Tinha um crime, uma pessoa que apareceu ali sem vida e a família tinha dúvida, mandavam para mim as imagens, eu fazia um estudo e ali eu comecei a atuar. Quer dizer, você trabalhava em paralelo com a polícia investigativa? Na verdade não, só em foco à família mesmo. Eu não sabia se eu podia ou não trabalhar em conjunto com a polícia. Então eles me mandavam os materiais. Você emitia o seu parecer isso e aí eles fazem o que com isso daí? Ele fala, ó, eu tenho o parecer do meu perito privado e levam para a polícia, é isso? Isso mesmo, para poder trazer uma resposta. Então na prática você ajudava a polícia indiretamente? Sim, isso mesmo. A gente acabava fazendo uma colaboração indireta, né? Tá, e a gente chama o pro bono, né? Sem custo nenhum para a família. Porque eu sem realmente... custo, mas você não era remunerado por não, isso? Não cobrava por isso. No primeiro momento, tá. Depois, acho que nos primeiros 20 trabalhos eu não cobrei nada. Não cobrou? Nada. Totalmente por amor à profissão. Eu falei, não, eu queria... Se tivesse informação ainda. Isso, porque eu ganhava como professor, né, e eu fui evoluindo no Centro Paula Souza. Eu fiquei 10 anos, né, no Centro Paula Souza. Eu fui evoluindo, professor, coordenador, cheguei ao ponto a ser convidado para ser diretor, que foi há uns 2 anos, aí foi quando eu desisti. Falei, não, se eu já cheguei aqui, já... 2 anos atrás? 2 anos atrás eu ainda estava como professor, né? Tá. Aí eu preferi exonerar e hoje focar na instituição. Você ficou 8 anos dando aula nessa escola técnica? 8 anos, praticamente. E largou aí no final da pandemia? Isso, final da pandemia. Mas aí sempre eu trabalhava em paralelo, né? Dando aula, tendo meus trabalhos, minhas atividades e fazendo perícia.
né? E aí eu comecei a perceber que dá dinheiro. Falei, nossa, o primeiro trabalho assim que eu não cobrei nada, a cliente já me pagou, acho que era R$4.000, né? O meu primeiro trabalho que eu ganhei. Falei, pô, que legal. Tão simples assim, uma semana eu fiz R$4.000. Na época, para mim, com 27, 26, não, 24, 25, 26, 26 anos. Para mim era um dinheiro considerável, porque eu ganhava isso no mês, dando aula. Eu ganhei um trabalho, eu comecei a conciliar, até o momento que eu comecei a perceber que eu estava ganhando muito mais fazendo perícias do que dando aula, né? Do que coordenando uma instituição, né? Ou até mesmo na frente de uma direção. E aí eu comecei a procurar instituições que eu pudesse me credenciar e não encontrava. Eu até durante 4 anos eu conheci alguns peritos, né, no Brasil, né, alguns são até de fora, vieram de fora do Brasil, porque viram essa oportunidade aqui no Brasil que ninguém conhece, que é a perícia judicial, extrajudicial, né? E até cheguei a trabalhar em parceria com um perito que na época era muito famoso, né? E diante disso eu senti a necessidade de abrir a minha própria instituição. Isso foi dia 1º de maio de 2019. Aí surgiu o Empate Forense, né, que é a instituição hoje que eu sou CEO e diretor executivo, né? E aí foi começando os trabalhos. Eu criei a instituição. Então hoje as pessoas já podem ter uma formação nisso sem passar pelo perrengue que você passou. Isso mesmo. Né? Já tem as matérias, você desenvolveu todo o processo. Isso mesmo. Quanto tempo leva para você formar um perito forense? Olha, a maioria dos meus alunos, por incrível que pareça, né, as 2 principais áreas que eu ministro, porque eu percebi que tinha pouquíssimas pessoas formadas buscando a profissão do perito, né? E hoje eu fiz até uma pesquisa. Um pré-requisito é ter faculdade, é isso? Ele tem que ter uma formação em alguma área específica. Até 2015 sim, teria que ter curso superior né, em qualquer área. Hoje já mudou. Não precisa ser químico, por exemplo. Não, qualquer área você pode atuar na área da perícia. Só que em 2015 nós tivemos uma atualização, né, da legislação do perito judicial, no artigo 156 em diante, que aí abriu a oportunidade para quem tem técnico também, ou habilitação técnica, ou tem áreas que nem existe formação específica, como grafotécnica, que é a análise de assinaturas supostamente falsificadas, documentos, papiloscopia. Então hoje nós temos centenas de áreas que não existe curso superior. E aí eu tenho hoje alunos, né, que às vezes pensam que a vida já está tudo acabando, já estou me aposentando. Com 70 anos, por exemplo, né, 73 anos, o Dr. Wilson, por exemplo, que veio para a área da perícia e hoje já tem mais de 20 nomeações. Né? Nomeações, você fala perícias, né? Isso, nomeações, cada nomeação, no caso, uma perícia. Okay, alunos que têm apenas ensino médio completo e hoje já tem 30 nomeações na área da grafotécnica. Hoje eu percebo que tem pessoas que já têm uma formação específica, como química, educação física, pedagogos, tenho muitos pedagogos que estão vindo para a nossa instituição, mas vai atuar em outra área, como a grafotécnica e a papiloscopia, por exemplo. Então é uma área muito promissora hoje, né, que paga bem, né, só para o doutor ter uma noção. A minha hora como professor era R$25 hora aula. Eu cheguei a ganhar 35 com pós-graduação, 2 pós. Agora sim. R$35. Valorizam o professor, né? E como perito, 490 foi o final do ano retrasado. Ano passado já aumentou para 540. E esse ano 2024 a progressão é de aumentar. Mas isso é o valor sugerido pela... tem o IBAP, organização. Né? Isso, né? Uma instituição. Na prática, você combina isso daí com quem está te contratando. Isso mesmo. Né? Por exemplo, tem casos que eu posso cobrar muito mais. Sim. Tem casos que eu posso cobrar 280, 300. E quando que a pessoa chega em você? Como é que ela fala, não, isso aqui isso é um serviço para o super-homem, ou isso é um serviço para um perito forense? Sim. Quando que fala, não, eu vou dar um Google aqui, eu preciso de um perito forense porque isso aqui a Polícia Civil não vai me ajudar, por exemplo? É mais ou menos dessa forma, né? Vou dar um exemplo bem recente agora de segunda-feira, perdão. Segunda-feira, uma senhora que mora em Alphaville, né, um condomínio bem seguro, né, em um dos condomínios de Alphaville, com total proteção, ela foi viajar. Quando ela voltou, o marido percebeu a porta forçada, mas a empregada estava trabalhando tudo,
ele foi direto no cofre. Né? Foi subtraído R$500 mil em joias e diamantes na casa dela. A polícia foi até o local, falaram que não poderiam fazer nada naquele momento, né? Não aplicaram pó nem nada, né? Para coletar digitais, fizeram a análise, não tinha câmera de CFTV para investigar e está em investigação até então. E ela não sentiu segurança se vão fazer alguma coisa. Nisso ela foi na internet, colocou lá, preciso de um perito particular. Saiu meu nome e diante disso ela contratou o nosso trabalho para ir até o local, fazer uma diligência e fazer uma análise complementar. Né? Isso porque já teve o trabalho da polícia. Né? A partir do momento que abre um boletim de ocorrência, né? Tem um ato ali que a polícia vai ter que intervir, primeiro eu aguardo a polícia trabalhar. Trabalhou, eu posso ter autonomia, né? Eu já tenho autonomia pela uma legislação que é 11.690, que eu posso trabalhar sem atrapalhar o trabalho da polícia. Depois que eles já deram uma varrida na cena do crime, Isso você mesmo. vai lá. Eu vou lá. Geralmente quando E existe... se você pega uma digital, como é que você vai comparar? Tem um banco de dados, você pode acessar o banco da polícia? Como é que funciona? Então, no caso, a polícia não encontrou nenhuma digital. Né? Em 2 horas que eu estava, não menos de 2 horas, acho que 1 hora que eu estava na residência, eu coletei 5 digitais. Caramba! 5 digitais. Mas por quê? A polícia é ruim? Não. É um perito fazendo um trabalho de 10. Então eles não dão conta, é impossível. Né? Então geralmente eles já têm... Um perito da Polícia Civil fazendo o trabalho que precisaria de no mínimo time. 10. Um time, com certeza. Você foi lá com um time ou você foi sozinho? Não, eu fui com um time. Sempre eu vou hoje com a galera acompanhado. Então, enquanto eu estava fazendo uma coisa, tinha outros fazendo outras. E eu fui no cofre, apliquei o pó revelador e saltaram ali 5 impressões digitais. Aí nós coletamos essas digitais, levamos para o nosso laboratório em Alphaville e ali nós analisamos as impressões digitais. Só que como não existe um banco de dados até então, né, não é tão complexo assim, porque já existem suspeitos. Então eu coleto a impressão digital dos responsáveis pela residência, no caso da senhora, do marido dela, da faxineira, do caseiro lá, o rapaz que cuida, inclusive das pessoas que visitaram a residência. E eles podem se negar? 2 dias antes. Falar, não quero dar meu digital. Pode se negar. Aí fica melhor, né? É mais rápido, porque mais óbvio. Opa, já está negando, já temos alguém para indicar para a polícia. Fala, você pode se negar, mas tudo bem, toma uma água aqui, aí você pega o copo depois que eu vou. Pode ser. Né, isso, a gente coletou as impressões digitais. Foi já engraçado tô eu virando aqui, tô vendo muito filme, né? Não, é mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso. Vamos lá tomar um café, não quero dar minha digital, tá bom, só me dá. É que nem a própria faxineira, não, eu não toquei no cofre. Nunca toquei nesse cofre. Então, não tem que ter digital. O rapaz que trabalha lá também, o jardineiro, não, nunca coloquei a mão nesse cofre. Então, digitais deles, provavelmente não teria que ter. Agora, se tiver, fala então, mas foi coletada uma impressão digital. Será que pode ser a faxineira, o jardineiro? Né? Ou será que pode ser 2 pessoas que foram antes na casa fazer uma detetização que 2 semanas depois pediram demissão? E eles arrombaram mesmo? Tinha um cofre, tinha o código do cofre? Um cofre bem simples, né? Antigo, inclusive, não é tão seguro. Até falei para ela, esse cofre aí descarta. Deixar na gaveta talvez é mais fácil, melhor deixar com a chave do que num cofre, porque vão abrir da mesma facilidade que uma gaveta. Um pé de cabra, o mínimo de força já abriu o cofre. Caramba. Uma ferramenta, até falei, não é nem um pé de cabra muito grande, né, um pé de cabra considerável ali, ou uma outra ferramenta parecida, né, com um pé de cabra já abre o cofre. E foram quase R$500 mil em joias, né? Caramba. Bom, no final seu trabalho saiu barato lá, o pagamento do perito saiu barato. Com certeza. E aí você coleta as provas e entrega para a polícia. Isso mesmo. Na verdade, assim, eu entrego primeiro para a família, né? Eu apresento as provas que nós temos. Aí a família ali, ela pode estar ou nós mesmos. Pode ser a gente com uma ordem, né? Uma procuração. Mas nesses casos, geralmente eu trabalho muito em conjunto com o advogado. A primeira coisa que eu pergunto para a família, tem advogado? Tem, então quero falar com o seu advogado. Porque aí diante do advogado nós podemos fazer uma petição, né? Inclusive eu trabalho em algumas ações que eu faço, é parecida, né, com as ações que o advogado faz, que é o peticionamento. Então quando tem um processo já em andamento, e não é a família que me contrata, mas sim o juiz, aí é diferente o tipo de contratação. Inclusive eu tenho que ter meu certificado digital para eu mesmo peticionar. Aí eu faço o aceite da nomeação, a proposta de honorários, inclusive o laudo eu mesmo que coloco no sistema.
Entendi. Muito bom. Muito bom. Qual foi o caso mais legal que você teve aí? Vamos lá, o caso que mais te marcou, o primeiro ano, eu falei, putz, isso aqui me gerou um baita de um aprendizado. Eu cresci muito com o perito nisso aqui, que é algo que eu não sabia, fui estudar, aprendi. Ilustra pra gente. Sim, teve, inclusive nesse caso, foi um dos casos que eu já estava atuando, já estava cobrando pela perícia e a família não tinha condição alguma de investir. Eu falei, não, eu trabalho no pro bono, né? Tá. Cobrei, na verdade, um café e um bolo de fubá cremoso. Que é um caso muito interessante, é isso? É. Muito interessante. Não te deram nem o café e o bolo? Não, na verdade eu fiquei de... Tá, tem que ir lá pegar. Tá bom. Erro meu. E diante disso, o menino desapareceu, o filho, né? Passou em 3 vestibulares, hiper inteligente. E ele desapareceu. Foi para uma entrevista de emprego, foi um dos primeiros casos que eu comecei a trabalhar em parceria com o Cidade Alerta, né? Com a Record. O menino desapareceu, estava já, acho que quando nós pegamos o caso, há 15 dias desaparecido. E a polícia não tinha retorno, não sabia o que fazer, enfim, né? Não tinha mais o que fazer, né? Não que não sabia o que fazer, não tinha mais o que fazer. Aí a família nos contratou. Inclusive nesse mesmo dia eu estava ministrando um curso, foi um dos primeiros cursos que eu fiz em Barueri, 44 alunos na sala, e uma equipe trabalhando para mim, vamos atrás, vamos buscar o menino. Já deu uma aula prática lá para o pessoal. Sim. Do curso, tá? Tinha um outro professor, ele ficou segurando lá, falou, possivelmente ele pode estar no casarão do Anastácio. Casarão do Anastácio? Isso, onde Domitila, né, morou com o Anastácio, né? Isso na época de Dom Pedro. Domitila teve um... Tô por fora desse casinho, lugar histórico, né, lá em Alphaville, é isso? Não, é em São Paulo aqui, né? Tá. Salvo erro, na... beirando a Marginal com a Castelo Branco. Você estava direcionando isso aí como sendo o cativeiro do menino. Poderia ser o Se cativeiro. Se ele tivesse sido sequestrado. Isso mesmo. Nós fizemos um levantamento pelo cartão do ônibus que ele estava utilizando, fizemos um rastreamento para saber qual foi o trajeto que ele fez. Então ele foi, se ele foi realmente até a entrevista, se ele voltou, por onde que ele foi. Isso durante 15 dias nós estávamos trabalhando, uma equipe de 20 pessoas. 15 dias ele desaparecido? 15 dias já desaparecido. Aí nós trabalhamos mais alguns dias aí, né? Eu fui entrei na mata para procurar. Caramba. E quando eu fui fazer a diligência na casa dele, o que me chamou a atenção, pedi autorização para a mãe, né? Uma casa bem humilde, salvo erro, como chama aquele bairro ali? Morro Doce, se eu não me engano, São Paulo, né? Perto da Anhanguera, se eu não me engano. Tá. Eu fui até a casa, fui investigar o quarto dele, um quarto hiper organizado, até falei, a mãe que arrumou, não, é que ele mantém organizado mesmo, né? Bem humilde, mas ao mesmo tempo limpo e organizado. E numa mesa branca, a qual ele utilizava para estudar, eu comecei a perceber várias anotações que ele apagava com a borracha, anotações a lápis, de cálculos, alguns cálculos estranhos, né? De concentração, massa, volume, né? Calcular a concentração e tal. E nós descobrimos, investigando, um manual de suicídio que ele tinha. Existe um manual japonês, né, do suicídio. E quando eu olhei debaixo da cama dele, encontrei uma corda cortada, né? Se eu não me engano, tinha aproximadamente uns 14 metros. 14 metros. E era uma corda que fomos até o local que possivelmente ele comprou. E essa corda vendia de 20 metros. Então ele levou 6 metros para algum lugar, com o manual do suicídio, com vários itens dele. E quando a minha equipe falou, o corpo dele, ele com certeza está no casarão do Anastácio. Quando chegamos até o local, o IC tinha acabado de sair do local, e nós chegamos, eu falei... O IC tinha falado, o que é o IC? O IC é o Instituto de Criminalística, os peritos policiais, né? Tinham acabado de recolher o corpo, tudo, tinham encontrado o corpo. Ele tinha se suicidado mesmo? Tinha se suicidado. Até então, a família não sabia se foi um suicídio ou se foi um homicídio. Então foi você que direcionou isso para o Instituto de Criminalística? Isso. Não, no caso a minha equipe que comunicou. Vocês chegaram juntos lá no... Chegou primeiro, a equipe chegou primeiro, que eu estava dando aula, né, inclusive. Tá. Então chegou primeiro, teve a comunicação, né, para o IC. Então chegou o IC, recolheu, nós chegamos até o local, inclusive minha esposa estava comigo também. Foi um dos primeiros trabalhos que ela fez comigo na área da fotografia. E eu com uma equipe chegando, falei, gente, chegou aqui, o IC já levou, não vai ter nada no local, mas vamos visitar o local, né, fazer uma investigação lá no local, já imaginando que não vai ter nada. E quando chegamos no local, encontramos tudo, menos o corpo, né, obviamente que tinha sido recolhido, mas a corda, a mochila,
anotações dele, uma faca que eu encontrei lá que estava junto com ele, né, luva, inclusive o que mais foi importante para mim foi uma garrafa de água com menos de 1/3 de água que sobrou, com vários medicamentos. E o que mais me chamou a atenção nesse caso foi que eu encontrei os cálculos que ele fez de concentração, para ele saber qual a concentração de medicamento que ele tinha que tomar para ele se dopar e deixar flácido o pescoço dele, para ele não sentir dor na hora da morte. Então ele preparou a corda, fez um nó específico, a qual ele estudou para fazer aquele nó. E o mais engraçado é que a árvore tinha 1,84 m aproximadamente. Ele tinha 1,92 m. Caramba. Como que um cara mais alto do que a árvore, foi num pau-brasil ainda que ele se enforcou com uma moedinha com um número específico que até foi tão místico, né? Para nós, cientificamente falando, né? A parte de numerologia, nossa, ele pegava números, lugares, localização, tudo foi estudado antes dele cometer o suicídio. E ele queria deixar alguma mensagem com isso? Como é que é? Qual que era a mensagem de suicídio dele para o mundo ou para a família? Ele estava tomando um medicamento controlado, porque ele tinha feito uma cirurgia e era para ele estar fazendo um tratamento, né, com um tratamento psicológico, né, ter uma orientação, e ele não estava tendo essas consultas. E acredito que esse medicamento, depois que eu fui estudar, não vou me lembrar agora o nome do medicamento, mas ele dá alucinação. Esse medicamento dá muita alucinação. Então, já teve relatos que ele estava vendo coisas, né, que ele estava falando meio que sozinho. Então, ele já estava tendo um problema, né, e eu acredito que foi isso que levou ele a cometer o suicídio. Né. Então, realmente foi algo muitos detalhes, né, no mesmo contexto. E a polícia até então não tinha informação nenhuma. Inclusive, nós que levamos a informação, né, para o DHPP, que ele já estava sendo enterrado, porque nem isso a polícia sabia. Então ele foi encontrado, a perícia já recolheu o corpo, e até então eles estavam em investigação ainda para saber onde que está. Então quando nós fomos buscar o celular para fazer a perícia no celular, no computador dele, falou, não, mas foi encontrado? Foi encontrado. Né? Então ele já está sendo enterrado. Então, inclusive nós levamos a informação do dia que ele estava sendo enterrado. Então a comunicação ela é muito... falha que nós temos hoje no Brasil, da parte da polícia. Na prática, a polícia poderia ter solucionado, mas está faltando recurso para a polícia civil. Sem dúvida, muito recurso, investimento, né, para os peritos em si. Eu tenho relatos de amigos que se a família não tivesse te acionado, não teriam chegado no corpo, teria chegado meses depois. Com certeza, chegou com 53 dias, se eu não me engano. 53 dias pós-suicídio. Ele já estava em 53 dias em decomposição. Então já tinha várias marcas no rosto, que era de aves, né, que vão se alimentar, obviamente, estava exposto, o sol, né, a radiação. Isso no jardim Isso, bem afastado, na verdade, do casarão, tinha que dar uma caminhada boa, né, de alguns metros ali, acho que devia ser uns 700 metros de distância. E é acessível esse lugar ou ele invadiu lá? É meio que aberto, né, até então era um patrimônio tombado, que qualquer um pula o muro ali, não tem o que fazer lá dentro, mas muita molecada vai lá, né? Um casarão 53 dias, ninguém da molecada... Ninguém percebeu. E o caseiro também não tinha como saber, porque é muito longe, né? Uma pessoa sozinha fazer toda a ronda, né? Então ele era um lugar que não era comum alguém ir, né? Não tinha por que ele ficar andando no meio do mato, né? Também eu acredito que poderia colocar a vida dele em risco. Então, como nós fazendo a investigação, foi assim que a gente chegou no corpo. Quando chegamos, falou, mas viu alguma movimentação por aqui? Porque até então é o percurso dele, aqui, do rapaz que está desaparecido. Falou, eu senti um cheiro estranho. Será que ele deve estar por aqui? Ele nem sabia. Ele falou, o corpo fede, tem cheiro. É um cheiro desagradável, porque tem algum bicho morto. O caseiro percebeu. Sim, percebeu. E aí, diante disso, foram fazer o levantamento e encontraram lá. Ele já pendurado, né, estava com uma balaclava, né, que chama, sim. Luva, então uma característica bem... queria deixar alguma mensagem, eu acredito. E conseguiu deixar essa mensagem? Tinha uma carta no bolso dele, porém estava 53 dias em decomposição. Não o corpo dele já tinha destruído toda a carta.
E como químico você não conseguiu refazer essa carta? Não tinha como, já estava em alto nível de decomposição. Então já tinha misturado. Tinha chovido. Chovido, A tinta já se decompôs, né, do papel, né? Então estava ali um aglomerado que tem papel que obviamente dá sim para... Então ele não planejou isso aí, podia ter ficado num lugar coberto. Colocado dentro de um saquinho, alguma coisa. Talvez ele... que eu acredito que ele tinha certeza que ele não ia ser encontrado rapidamente, porque ele estava muito afastado, estava muito distante. Mas algo que a gente ficou preocupado também é se não tinha outras pessoas envolvidas, né, qual poderia ter gravado. Era bem naquela época que estava em alta aquele Baleia Azul, né, que é uma organização de garotada que vê quem se mata primeiro e tem que gravar e postar na Deep Web. Então a gente acreditou que poderia ter esse envolvimento. E ele tinha um caderno com todas as senhas dele, mas realmente eu acredito que não, porque ele estava num estado de saúde bem complexo, né, mental, que precisava de tratamento, e isso obviamente a família não tinha recursos para entender, né? Eu percebi isso. Então não tinha... Família mais humilde mesmo. Bem humilde mesmo. Não tinha como eles detectar isso. É um menino que não tinha namorada, ia para a igreja, bem regrado mesmo, diferenciado, não tinha amigos, era muito reservado, era ele, a família, né, e no quartinho dele, sem ninguém atrapalhar, estudava muito, mas infelizmente, né, devido à situação que ele estava, que eu acredito que foi consequência da cirurgia, o medicamento que ele tomou, as alucinações que ele estava tendo, tudo isso infelizmente colaborou para ele tirar a própria vida. Mas o que me chamou a atenção foi a quantidade de elementos, primeiro o tempo que ele ficou em decomposição, e a gente não conseguia encontrá-lo, a polícia não encontrava, né? Então menos a gente ainda. Mas quando encontramos, o que mais me chamou a atenção foi quando eu levei a informação para a família, que a mãe dele chorando muito, quando eu fui levar a informação que ele já tinha sido encontrado, que nós já estávamos com todos os elementos em nossa custódia. Levamos um termo para ela assinar, para saber se poderia ficar com aquilo para periciar, e quando levamos o resultado para ela, eu até triste porque queria mais informações para passar, ela falou: só quero saber de uma coisa, se o meu filho sentiu dor na hora da morte. E essa informação eu tinha. Isso aí você pode dar tranquilidade. Com certeza. E quando eu passei, falei: não, isso, eu como químico, eu não sou médico, mas eu como químico, eu estudei o medicamento dele, isso eu tenho certeza, que ele estudou para ele não sentir dor na hora da morte. A mãe caiu já, de tanta energia que ela estava ali, chorando, né? Mas confortável. Pelo menos isso eu tenho. Esse conforto ela teve. Esse conforto ela teve. Inclusive eles estavam muito receosos de se ele que desejou tirar a própria vida dele, aquela parte de religiosidade, não, então ele não foi para o céu, quando tira a vida vai para o inferno, aquelas coisas, né, religiosas. E eu falei: não, mas não foi algo dele em si, mas sim de um tratamento que ele deveria ter feito, ter falado. Talvez ele não falou, ela falou, não comentou. Outras pessoas que falavam que ele tinha, talvez estava tendo, né, os problemas de alucinação, entre outras questões. Mas me chamou a atenção a quantidade de elementos e uma informação que eu trouxe para a família: trazer conforto. Isso não tem para mim dinheiro que pague. Você fez a sua parte. Como é que fica esse conflito aí? Não sei se chega a dar conflito, mas polícia, perito forense no seu caso, porque eventualmente, tudo bem, você está tratando a situação, eu vejo aqui, com o maior profissionalismo do universo. Sim. Em nenhum momento falou mal da Polícia Civil. Falou, obviamente, da falta de recursos, né? Sim. Mas assim, provavelmente nem todo mundo trata a polícia dessa maneira. Com certeza. Às vezes os seus clientes devem esculachar totalmente a polícia e depois falar: por que a polícia não resolveu? Eu tive que gastar dinheiro privado. Sim. Só gastando dinheiro mesmo que a coisa anda. Isso não gera, digamos assim, anticorpos. A polícia não te vê negativamente, não atrai invejas, não corre o risco de acordar com a boca cheia de formiga. Pelo amor de Deus, com todo respeito aí, mas nem todo mundo na polícia pode ser honesto e você pode atrair problemas, né? Com certeza. Então, como é que você lida com isso? Que situações de desconforto você passou? Porque pode ser algo pesado até. Com certeza. Tem que saber onde que está pisando, né? Muito bem. E é o que eu falo sempre, né? Só me criticam os péssimos profissionais.
Agora, quem é de excelência, pelo Te contrário, agradece. me agradece. Então eu tenho hoje, isso logo no começo foi uma das primeiras coisas que me falaram. Falaram com essas palavras: você será um dos maiores inimigos da Polícia Civil, da Polícia Técnica. Esse eu estou vendo aqui, porque a gente está Sim. falando aqui, eventualmente estamos mexendo numa ferida que eventualmente um policial civil desonesto, mal profissional, Sim. vai ficar bravíssimo. Com certeza. Né? Mas eu acredito que hoje eu tenho muito mais parceria com bons profissionais do que pessoas ruins que querem trazer qualquer malefício para o meu trabalho, né? Então hoje eu visito, pelo meu trabalho mesmo, constantemente delegacias. Hoje eu tenho delegados alunos. Você já tem um tráfego melhor nesse Sim, lugar. desde o começo, quando me falaram isso, falaram: você tem que tomar muito cuidado, que você vai virar um inimigo da polícia. Então, desde o primeiro trabalho, eu já comecei a ser amigo dos policiais, porque eu já tinha trabalhado dentro de uma delegacia também. Então, isso eu acredito que me ajudou, colaborou. E hoje eu ensino para os meus alunos também que eles têm que ter um excelente relacionamento com a força policial. Então, hoje eu tenho delegados que são policiais, peritos, delegados que são policiais e vêm fazer meu curso, peritos criminais que fazem meu curso, né? Os próprios peritos falam que fazem para se atualizar, se reciclar, né? Para aprender mais. Então acredito que eu tenho muito mais amizade com o pessoal do que inimizades, né? Mas porque eu aprendi a trabalhar. Agora tem sim alguns peritos aí que tem um grande risco de acordar mesmo com a boca cheia de formiga, porque fazem um trabalho ruim, trabalham para criminosos e contestam um trabalho policial. Então hoje eu sou instrutor. Estão mexendo em feridas de Com todos os certeza. lados. Aí. Sim, porque falando bem no português claro, dá muito dinheiro. Né? Criminoso que às vezes teve um crime gigantesco, faturou milhões, ele vai querer pagar um valor bem considerável, né, para um perito. Para um perito dizer que ele não fez. Isso mesmo. Tá. Isso mesmo, fazer o que não fez. Então hoje eu prefiro, por exemplo, eu sou um dos únicos peritos do estado de São Paulo que trabalha em defesa de policiais, porque não tem outros peritos que trabalham em defesa. Então faço também... Muito mais fácil você criticar. Sim, isso mesmo. Então hoje eu trabalho para policiais que existe Esse desespero aí que você está mexendo, aí você tem que Sim. tomar um cuidado enorme. Com certeza. Tem uma lei um artigo que fala in dubio pro réu, ou seja, na dúvida o réu é absolvido. Na dúvida para o policial, ele é preso. O policial, na hora que a corregedoria ali está tendo uma investigação e tem dúvida do policial, ele de imediato ele vai preso. Isso que eu acho um cúmulo que existe na legislação do TJM, por exemplo, no meu ponto de vista. Na dúvida, prende o policial que está ali a favor da sociedade. Então essas ações acabam trazendo até prejuízos para o próprio policial, né, de poder trabalhar com mais conforto e tranquilidade. Então, diante dessas dúvidas, os policiais me contratam para eu apresentar provas a favor a ele. Então, diante disso, eu já fiz diversos trabalhos em parceria com um advogado que foi policial militar por 15 anos. Hoje ele é advogado de defesa de policiais militares, que é o Dr. Marcelo Cardoso, que foi um dos meus principais clientes hoje, é um dos meus principais clientes. Então, quando um policial está ali sendo incriminado de um crime que ele não cometeu, ele pode me contratar para apresentar a defesa técnica dele. Quando você pensa na taxa de resolutividade, por exemplo, de assassinatos no estado de São Paulo, não sei se é real o número, você tem um número? Quanto que a Polícia Civil é? Em torno de 1% a chance de acharem? Qual que é a sua taxa de resolutividade? Olha, a Polícia de São Paulo, o DHPP, como eu falo, é uma excelente polícia, no meu ponto de vista. É o que eu falo, maus policiais, maus professores. Tem em todas as profissões, na toda minha profissão, tem uma infinidade. Com certeza. Mas assim, no DHPP mesmo de São Paulo é excelente. É alto nível de qualidade. É interessante porque eu estudo os policiais, os peritos, e é engraçado que eles estão buscando sempre conhecimento. Mesmo eles trabalhando sem efetivo suficiente, porque para mim, eles mesmos falam isso. Seria ótimo, eu pensando aqui, uma parceria público-privada funcionaria muito bem, né? Com certeza, com certeza. A lei permite isso? Acredito que sim, acredito que sim. Na verdade tem o próprio artigo 159, parágrafo 1º, fala que na ausência do perito oficial serão nomeados 2 pessoas idôneas portadoras de diploma superior. Ou seja, uma parceria público-privada. Pode, não só sei que... se o Tarcísio estiver vendo aqui, ó, Tarcísio, pode já fazer isso aí. Com certeza. Vai ser muito bom. Sim, eu até falo para os meus alunos, eu explico os tipos de peritos que nós temos. Então hoje nós temos o perito criminal oficial, que é o policial que prestou concurso público, artigo 159 do CPP. No parágrafo 1º tem o ADOC, que é o quê?
mesmo sem prestar concurso público, enfim, sem ter o curso específico, o delegado pode nomear. O delegado ele pode contratar, eu já fui convidado por algumas vezes, para ser o ad hoc. Só que aí que tá, eu falo, esse segundo tipo de perito não dá dinheiro, porque o governo não libera verba para fazer investimentos em investigações e perícias no caráter ad hoc, ou seja, em substituição de um perito oficial. Então eu já atuei como ad hoc, só que até hoje estou esperando cair na conta, né? E eu sei que não vai cair. Então eu fiz realmente para ajudar o departamento de polícia sem esperar retorno, porque eu já sei como funciona. Agora o perito judicial, quem paga a Defensoria Pública, né, o Tribunal de Justiça paga, e paga bem, né, e o assistente técnico. Então esse segundo tipo de perito, que é o ad hoc, já está previsto em lei. Na ausência do perito oficial, pode nomear 2 pessoas idôneas. Mas eu falo, é cômico porque não tem nenhuma, vai nomear 2 como, né? Então existe essa possibilidade prevista em lei, no artigo 159 da Lei 11.690. Só que falta investimento do governo, né? Qual foi a maior saia justa que você já passou, Danilo? Olha, quando... Caramba, essa aqui realmente eu lembro de ter ficado bem desconfortável aqui. Já teve algumas, assim, de alguns clientes que realmente falam, meu Deus do céu, né? Não é nem cliente, eu já acabava me declinando do caso, que eu tô né? fazendo aqui. Foi quando eu estava em defesa ali, que até então um pai de família, respondendo por um crime grave, né? Hoje, no meu ponto de vista técnico, aproximadamente 30% da população carcerária são inocentes. Estão respondendo por um crime que não cometeu. Ou seja, 30% cada... da população carcerária. 30%. E não foram julgados. Acreditam que não foram julgados, ou foram julgados e vão ter que cumprir pena. Não, um caso que eu atuei no caso da XN é o próprio exemplo Tonhão. Tonhão, trabalhador, pai de família, músico na igreja, foi preso porque era negro e tinha uma tatuagem, uma clave de sol, né? Mas ele já foi julgado e condenado? Ele puxou 7 anos de cadeia. Aí depois que isso o delegado 30% dos presos já poderiam estar soltos se contratassem eventualmente um serviço com certeza. De perícia ou seja, forense 30% e você conseguisse provar. Isso Caramba, mesmo. que coisa. Então é muita gente presa, pais de família, que eu falo mães também, né? Mulheres presas inocentemente. Só que quando eu estava defendendo um cliente, né, o advogado queria que eu colocasse coisas que não eram verdade. Então nós como perito nós temos, né, uma ética que é trabalhar 100% com as ciências, com a justiça e com a verdade. Então é 100% a verdade. Não, mas isso aqui pode prejudicar o meu cliente. Então eu não coloco, mas eu não posso colocar mentira. Eu não sou obrigado a colocar tudo que possa trazer malefícios para o meu cliente, mas eu também não posso mentir. Aí a cliente queria que eu colocasse em verdades ali no laudo, né? E queria pagar bem por isso. Eu falei, então, aí o que vale, né? É a minha profissão, que eu posso estar por longa data aí, né? Ou ser vendido profissionalmente por uma mentira, né? Que é um caso que eu vou estar pegando que pode destruir a minha carreira. E insistiu, viu? Então foi uma saia justa bem complexa que a família queria que eu mentisse. Eu falei, eu não vou mentir, isso está no meu contrato, eu não posso mentir, por quê? Senão às vezes é o meu cliente saindo, porque já cumpriu a pena que tinha que cumprir, e eu posso ser preso por falsa perícia. Então é uma complexidade que as pessoas não pensam. Não, mas mente aí, põe alguma coisinha aí que não vai te atrapalhar, vai ajudar o nosso cliente, só que é uma mentira. Então eu jamais colocaria uma mentira num laudo, porque eu vou estar assinando ainda um laudo que pode destruir minha carreira. Uau! E casos de famosos aí, não que necessariamente você atendeu, mas você pode comentar casos de famosos ou é meio delicado? Por exemplo, legal aquele, eu até dei uma olhada rapidinho no seu Instagram aqui, o Marcelinho Carioca. Sim. Eu nem sei a história detalhes aí, porque eu não... Mas, com todo respeito, né? Eu tenho mais o que fazer do que ficar vendo essas fofocas. Quando tem um negócio assim, eu vou estudar medicina ou outras coisas, né? Em vez de ver isso aí, mas... Esse é um caso que chegou em todo mundo, até nos grupos de WhatsApp circulou. Com certeza. Você pode comentar esse caso? Resumir o que nesse aconteceu? Caso eu não atuei diretamente, eu fiz apenas realmente compartilhei o conteúdo ali, né, que estava sendo compartilhado, até para os alunos buscar, né, o que poderia fazer, o que aconteceu realmente.
Mas ali tem várias falhas de comunicação, né? Nesse caso aí, até então ele estava num ambiente que estava com uma mulher que depois foi supostamente sequestrado, né? Sim, apareceu a imagem dele com o olho roxo lá, Sim. como se ele tivesse apanhado do marido da mulher. Isso mesmo, né? Até então Ele estava com um lençol no fundo. Isso, para fazer um cenário, como se ele né? estivesse no cativeiro, é isso? Isso mesmo. Ele estava sequestrado e mandou uma mensagem lá, pedindo desculpas por não saber que ela era casada. Sim, só que ali, obviamente, como a pessoa fez na flor da pele ali, né, que se diz, cheio de adrenalina, acaba, é o que Edmundo Locard falava, né? Não existe crime perfeito, existe perícia e investigação mal feita. Ou seja, todo contato deixa uma marca, né? A principal frase de Edmundo Locard, que é o pai da perícia. Então não existe, o cara pode fazer o que for, uma hora ele pode ser descoberto. Então muitos crimes não são descobertos porque não tem perícia, não tem investigação, é óbvio que não vai ser descoberto. Mas nesse caso a pessoa estava tão desesperada que ela pegou um bairro comum, né, deixou vários rastros ali por celular, por mensagem, por pessoas o marido que viram. Ou foi forjado o sequestro? Quem Eu acredito que foi forjado. Né? Eu não analisei a fundo, não, né? Parece que ele foi realmente sequestrado e espancado. Não, espancado foi. Mas não foi do jeito que ele contou. Tá, pra mídia. Isso Entendi. mesmo. Acho que foi mais ali para realmente querer subtrair valores, né? Trazer um prejuízo, mas realmente foi algo que ele teve até prejuízo familiar, né? Por causa disso, de estar não sei os detalhes, mas tá. Também não entrei muito em detalhes. Mas foi algo que o criminoso em si deixou tanto rastro que ficou fácil para a polícia, né, poder rastrear. Então hoje, por dispositivo móvel, celular, qualquer lugar que você for, é praticamente impossível você não deixar rastro. Até Dexter, né, que a gente até comentou, sim, né? Sim. Que é uma série incrível que eu prefiro 1000 vezes do que CSI. CSI eu não gosto, não tenho paciência para assistir CSI. Mas o Dexter, ele colocava luva nitrílica, né, forrava todo o ambiente. Ele dava tudo, ele falava, o corte foi feito nessa direção, o sangue espirrou para lá. Eu achava sensacional. Sim. Mas mesmo ele, ali mostrando aquele cenário, né, de construção de um ambiente criminoso, ele deixava rastros, né? Então isso é fato. O criminoso ele sempre vai deixar rastros. Na série ele é contratado pela polícia. O Dexter não é policial. Isso, ele sempre fala. Poxa, o Danilo podia ser contratado e aumentar a produtividade. Com certeza. Hoje eu penso mais na parte empresarial, né? Depois que eu fundei o Empate Forense, hoje nós temos já 217 peritos ativos no nosso banco e já estamos em 5 países. Então meu objetivo é trabalhar no nível empresarial mesmo, fazer a gestão da empresa. E o meu sonho sempre foi gerar mão de obra, né, na área da perícia e da investigação, que é algo que, graças a Deus, hoje a gente está conseguindo. Conseguir diminuir as injustiças, né? Com certeza. Padre que está na moda aí como sendo acusado de pedofilia, Padre Júlio Lancelotti. Isso. Veja, o que eu vejo na mídia é que os vídeos confirmam que ele que ele cometeu realmente esses atos de pedofilia, né? Você pode trazer alguma coisa à tona do ponto de vista técnico, falar, não, se o vídeo falou, está falado, o que teria que ter mais atenção, porque está dando muita repercussão realmente. Sim. No caso, inclusive, um dos responsáveis por esse laudo, né, é que tem um laudo explicando que realmente foi ele que cometeu essa ação. Foi o Reginaldo Tirotti, que para mim é um mestre da perícia. Foi o primeiro perito, na verdade, que eu descobri na mídia, né? Falou, opa, tem um perito aqui que eu posso acompanhar. Reginaldo Tirotti, ele fez em conjunto com a filha dele, que já é perita há mais de 10 anos, que é a Jaqueline Tirotti. Então eles pegaram o vídeo, né, qual foi encaminhado para eles dividiram o vídeo em todas as partes específicas, né? Fez uma análise de vídeo, para poder fazer a real confirmação. Mas o interessante que está à tona agora é que existem outros peritos também contestando, né, esse vídeo, falando que pode ter sido uma inteligência artificial. Entendi. Que pode ter sido uma montagem para incriminar o Padre Júlio. Para poder incriminar. Então eu só tive acesso superficialmente, tá? Não peguei na íntegra. O abuso em relação ao menor de quantos anos? 17 anos? Não vou lembrar, um adolescente. Um adolescente não ia reagir? Isso. Então eu acredito que... Eu não sei, não estou querendo defender nem ninguém, sim. Mas é estranho, né? Muito estranho, muito estranho. Então o questionamento não é se é real ou não, é se é ele ou não, é isso? Isso mesmo. Se não foi montagem se não foi uma montagem. Se é ele mesmo.
Quer dizer, então, aí ele que correu tá. nesses atos. Existe Se um não é laudo ele- provando que é ele. Só que tem pessoas falando, não é ele. Então é o que eu falo, tem que ter um laudo. Existe o poder do contraditório. Nós podemos contradizer qualquer coisa, em qualquer área. Mas para isso tem que ter um parecer técnico. E é fácil de você provar isso daí, que foi inteligência artificial ou não? Porque eu vi uma gravação de inteligência artificial que o paciente meu me mostrou outro dia, ó, esse aqui sou eu falando por inteligência artificial. Não fui eu que falei, eu só digitei o texto e falou por mim. Sim. Eu não conseguia falar a diferença, mas... O nível de perfeição está ficando cada dia mais complexo. Então acredito que é até uma área muito interessante hoje para investir na perícia. Caramba. Obviamente eu já estou investindo com a minha equipe, né? Eu estou colocando o pessoal para estudar, porque com certeza isso daí daqui a pouco tempo já vai ter vários processos alegando que foi uma inteligência artificial. Mas é engraçado, me lembrou de um caso de uma cliente que ela Esse tá... aí serve para contestar qualquer coisa. Não sou Com eu. certeza. Ué. Ah, mas tá no vídeo aí. Ué, não sou eu. Com Me certeza. puseram lá. Nós temos um caso de uma cliente que me contratou, inclusive ela é mãe de uma aluna, que foi uma aluna minha do ensino técnico, da ETEC. Ela me contratou porque ela chegou o boleto de novo do carro dela, para ela pagar de novo. Pior que ela pagou, acho que uma ou outra, depois, peraí, não, é o boleto de novo? Não, tá errado. E aí quando ela foi perceber, né, foi indagar isso no banco, e o banco falou, não, é a senhora sim, a senhora assinou até facial, como fala? De forma facial, né? Fez a leitura facial, reconhecimento facial. E o trabalho veio para nós solicitamos para que mandassem tudo, assinatura, primeira assinatura não era dela. Mas quando nós recebemos as imagens da leitura facial, assinatura facial, né? Nós, então, e essa foto aqui da senhora, né, falando que, confirmando, né? Ela, não, mas não sou eu. E pior que eu olhei para mim, era ela sim. Na minha equipe, será que não é ela? Aí nós abrimos o nosso programa, colocamos o rosto dela em linhas e não era ela. Caramba, os caras estão Os montando esse nível. falsários, e não era inteligência artificial também. Era uma mulher e eu não sei como eles conseguiram fazer esse banco de dados que eles têm, né? Mas é muito curso hoje você parecida. tem que incluir uma matéria com essa... Com certeza. Tá o tempo inteiro em evolução. Na verdade já estou até desenvolvendo, já está em andamento já esse módulo aí de inteligência artificial, porque está muito forte, está crescendo muito, né? Eu vou fazer inclusive uma aula agora, utilizando a inteligência artificial para ver se os alunos vão descobrir. Todo o texto bonitinho e vamos colocar lá para ver se a galera consegue descobrir. Caramba, que coisa, hein? Mas é aquilo, é o que eu penso hoje, né, que eu aprendi nessa minha carreira, é que o poder do contraditório, né? Ninguém é obrigado a responder por um crime que não cometeu, né? Por responder por um abuso que não fez, né? Um assédio. Então pode contradizer. Só que a minoria das pessoas, eu acredito que talvez 1% ou menos da população, sabe que pode contratar um perito particular. Ou um investigador particular também, né? Eu não sabia. Sim. Supostamente eu me considero uma pessoa informada, né? Mas enfim, que coisa. Mas realmente a mídia não facilita isso. Por isso que sempre que eu tenho uma oportunidade, eu estou gravando, que nem aqui agora, para levar o conhecimento para o máximo de pessoas. Porque é aquilo, né? Vamos reduzir esses 30% aí para o máximo que a gente puder, né? Para o mínimo, né, que puder, para não ter pais de família, mães de família presos, né, pagando por um crime ou pagando financeiramente ali um processo de algo que não cometeu, né, que não tinha lógica fazer um pagamento, seja de forma de fiança, né, seja de forma de pena, né, em regime fechado, ou até financeiramente perdendo um dinheiro que não precisava. Tá em exemplo aí o caso da Americanas, né? A perícia foi 25 milhões, né? Mas é um processo bilionário, né? Bilionário. Isso mesmo. Comparativamente a perícia até saiu barato. Saiu barato, né? Mas foi indeferido que a perita bateu o pé, ela falou que tinha que ser 25. Ofereceram 23, ela não é, ou é 25 ou não é nada. E aí eu não sei agora em que pé que tá, se foi passado para outro Poxa, período. por 24 eu pego. Eu divido daria com para pegar, você, vamos olha dividir. só. Que Com coisa. certeza. Muito bom. Teve alguma situação que você teve que rever? Falar, não, isso aqui realmente eu errei, tenho que voltar. Acontece muito isso? Todos os meus trabalhos, eles passam por revisão. Todos. Você né? pede para alguém da sua equipe rever. Sim. Quantas pessoas tem na sua equipe? Hoje, seletistas, nós estamos com 7 pessoas seletistas. 7 pessoas. Né? Mas com prestadores já chega a 22 já, aproximadamente.
e no nosso banco tem 217, hoje aproximadamente. Hoje eu tenho perito, nós estamos fazendo inclusive essa semana uma investigação de Portugal, né? Tem uma investigação de Portugal e uma da Angola. E você manda o seu perito para lá? Isso, já tenho lá, eu tenho um perito na Angola, que é o Silva Schingel, e um investigador em Portugal, que é o Sabalo Salazar. Tem outros também na Eslovênia. E você conduz à distância e fica... Isso. Conduzimos à distância em parceria. Todos os laudos vêm para nós. Temos que tirar vantagem disso mesmo. Eu consigo atender pessoas do mundo inteiro aqui, online. Sim, com certeza. E isso Muito ajuda legal. muito, né? Danilo, e quando dá discordância? A polícia fala uma coisa, você vai lá e fala outra. Como é que fica essa situação aí? Muitos casos que nós somos contratados realmente para contestar o trabalho policial. Mas o que é legal é que um dos trabalhos que eu realizei foi um trabalho de incêndio, né, que teve um incêndio no estabelecimento. Foi feita a perícia técnica da polícia e nós fizemos o nosso parecer técnico. E conseguimos detectar, na verdade não foi falhas, foram elementos que faltaram no laudo. E a polícia utilizou esses elementos para complementar o próprio trabalho dela. Tá. Então é lógico que se tem um erro, tem um equívoco, nós vamos bater de frente e acredito que ganha quem tem mais provas, né? Sempre quem ganha. Mas já aconteceu? Várias vezes. Vários trabalhos que nós pegamos. E você não sofreu nenhuma ameaça nos bastidores de... É bom você mudar sua versão aí, senão você vai acordar com a boca cheia de formiga. Isso não... Por incrível que pareça, alguns até já me agradeceram. Olha só. Já até me agradeceram. Falou, é muito trabalho, não percebi esse equívoco e vou estar corrigindo. Legal essa atitude, hein? Sim, sim. Parabéns. Mas eu acredito que é a forma que eu lido com isso. Porque uma pessoa que é totalmente arrogante, né, que nessa semana eu tive que dispensar 3 alunos do meu treinamento e não tem o perfil. Falei, você vai ser arrogante, você vai bater de frente com um delegado, com um perito, e isso vai trazer malefícios para a minha instituição. E para você, né? E para mim também. Ele vai... Com certeza. Então eu prefiro dispensar porque não tem o perfil. Então tem que ter o perfil para saber falar com o delegado, não é de qualquer jeito que fala, principalmente com o perito consegue oficial. fazer essa análise com uma formação tão ampla, às vezes online, consegue detectar quem é quem? Com certeza. Com certeza. É porque hoje nós fazemos, são muitas pessoas, mas nós fazemos entrevista 1 a 1. Inclusive conversamos via telefone, via WhatsApp, que hoje ajuda muito, né? Quando a gente percebe que não tem o perfil, a gente já prefere devolver o dinheiro, devolve os itens e aí sim a gente... Quantas horas de formação é o seu curso? Hoje está em 80 horas. 80 horas? O MEC reconheceu teórico prático ou é só teórico? Eu tenho só o online e tenho o prático também, que é uma imersão, né? Que eu faço em forma de imersão, que são 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então tem alunos que vêm, faz as 80 aulas, terminou as 80 aulas, aí vem para a Alphaville. 80 aulas ou horas? 80 aulas. Aulas. Não chega a dar horas, porque tem muita atividade que eu passo também que chega a durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da atividade que eu passo. Então a média de formação hoje é 3 meses. Em 3 meses o cara já se sagra um perito. Porque na verdade, no meu ponto de vista, a pessoa que realiza um trabalho de excelência, no caso o doutor mesmo, já é perito, só não sabe. Então a minha missão é só de descobrir a pessoa como perito. É fazer ela entender que ela já é perito, ela só tem que saber fazer um laudo, um parecer e colocar isso no papel. Então o perito, como o próprio juiz fala, que é o expert, ele é um especialista naquela área. Então o doutor faz um trabalho de excelência, bonitinho, é aplausível e já é perito. Mas teriam eventualmente coisas que eu precisaria ter uma formação. Você tem que saber 100 marcas de cigarro para saber diferente, não sei, não, no filme de Sherlock Holmes não precisa. Por exemplo, a grafotécnica. Você tem que saber todas as minúcias que existe numa grafotécnica, numa impressão digital. Não, eu já falo para os alunos, não decora nada. Usa a tabela e compara. Porque para você decorar, você vai falar que um ponto é uma ilhota ou coisa do tipo, melhor não. Pega a tabelinha e compara, faz um trabalho minucioso. Então eu sou bem contra assim, de decoreba, de fórmula, essas coisas. Eu prefiro que o aluno aprenda a dinâmica dos fatos, de como trabalhar. Então eu bato muito em cima de como tratar o cliente, como conversar com o advogado. A maior dúvida que tem dos alunos é como que eu falo com um juiz. Por quê? Não, porque é um juiz, né? É um monstro, é um mestre, é o quê? Deus Supremo do Universo. Não, é uma pessoa igual eu, igual você, comum,
que te respeita, inclusive Tem que usar o vocativo, tal, Sim. excelência e tal. Sim, é mais nomenclaturas, né, simples, né? É óbvio que tem que ter uma nomenclatura mais, um argumento mais robusto, né? Tem que conhecer o mínimo da legislação. Então hoje são 4 legislações em si que eu trabalho, né? 4 legislações, alguns artigos, então é saber colocar no papel, que é o que eu percebo que é o mais difícil para a maioria. É como que eu coloco num papel o que eu estou vendo aqui nessa perícia, né? nessa contestação que eu vou fazer. Então é mais saber colocar no papel, e aí eu bato muito em cima de como fazer um laudo, como responder, como cobrar. Existem documentos específicos como proposta de honorários, MLE, petições, né, solicitação, laudo, parecer, enfim. São vários documentos que hoje até montei já um modelo de vários documentos para a pessoa, opa, eu sou médico, tem um modelo lá de laudo médico que eu posso estar utilizando, né, só fazer as alterações com complementações. Danilo, como é que é feita a coleta de evidências, de provas? Que recursos que você utiliza para fazer? Quer dizer, tem uma maleta, que nem tem a maleta médica, né? Tem a maleta do perito que você leva para o campo e tal. Com certeza, eu ando com ela quase que 24 horas no carro aí. Tá. Eu tenho uma maleta que eu mesmo montei o kit porque às vezes eu estou num lugar, um alicate, falou, opa, tem que ter um alicate na minha maleta, coloca, tem que ter um canivete, um jogo de chave Phillips, né, um joguinho de chave, mas o principal que tem que ter, que nunca pode faltar, é luva nitrílica. Se bobear no meu bolso, deve ter, na minha mochila com certeza tem. Luva nitrílica. Luva nitrílica, que é para você não se contaminar com a amostra e também não contaminar a amostra em si. A cena do crime. Isso, mas uma das principais questões que temos é, primeiro, a cadeia de custódia, a preservação da cadeia de custódia, que é o quê? A sequência de elementos que nós temos que coletar os vestígios até ele chegar a ser analisado e descartado. Então existem normas que estão na legislação de como você coletar, rotular, armazenar, transportar e descartar, que nós chamamos de cadeia de custódia. E é um dos que mais pecam, é um dos que mais me contratam, é quebra da cadeia de custódia, para detectar se houve uma quebra. Então, por exemplo, o DNA é realmente do meu cliente, mas foi coletado de forma correta? Se a coleta foi incorreta, é uma prova descartável. Então tem que estar utilizando luva, tem que rotular, tem que ter tirado foto. E já tem um banco de DNA no Brasil? Existe já um banco que está até em desenvolvimento, tanto de DNA como de impressões digitais também. Né? Coletou uma impressão, joga no sistema. Isso estão fazendo desde a época política, né, que estão coletando, né, as impressões datiloscópicas, que é realmente para fazer esses levantamentos também. Ainda é falho do meu ponto de vista, precisa melhorar bastante, né, mas já está em desenvolvimento. Mas na verdade, muitas pessoas pensam o efeito CSI, né? Joga lá o DNA, mostra na televisão a foto, o Word, né, levando até a pessoa, isso não existe. Então, por exemplo, da coleta da impressão digital tem que ter as pessoas questionadas, só pode ser fulano ou ciclano. Já tem os suspeitos. Os suspeitos, aí fica fácil. Agora, quando você nem imagina o suspeito, fica muito difícil. Até encontrar a pessoa, um DNA que compare, ou uma impressão digital que vai comparar, é bem difícil. Interessante. Muito bom. Pode ser. Olha, estive aqui falando com o Danilo Pelegi, que honra, viu? Que delícia de conversa. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço, Obrigado. doutor. Por favor, sigam este excelente profissional. Comente nosso vídeo, questione, critique, não tem problema. A gente adora haters, né? Por favor, me critique também, aí que eu gosto. Principalmente construtivas, né? Críticas construtivas. Agradeço aqui ao doutor. Daí vocês que quiserem acompanhar meu trabalho, é Danilo Pelegi, com J, né? @ lá Danilo Pelegi Oficial. E a empresa é Empate e NPAT, Empate Forense Oficial também, tem o nosso site lá, com a nossa rede social, Instagram, WhatsApp, fiquem à vontade aí. E obrigado aí pelo seu acompanhamento, pela audiência e o agradecimento obviamente especial ao Danilo. Obrigado, Danilo. Obrigado, viu, doutor? Gratidão.